Efésios 3. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas glórias e riquezas, ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A graça e a paz a todos os amados que estão nos acompanhando nesta noite. Sejam bem-vindos. Os nossos queridos que estão também nos acompanhando na nossa rede, na nossa plataforma aqui da congregação da De Bom Jardim 3, que fica no bairro dos Jurunas, em Belém do Pará. Eu posso colocar o nome da cidade, do bairro, porque tem vários irmãos participando de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, de outros lugares, até de outros países. Sejam muito bem-vindos. É uma quantidade pequena de amados. Desses pequenos amados que participam dessa exposição humilde, é que Deus vai fazer grandes coisas na vida dessas pessoas.
porque nós fazemos aqui essa exposição com muita seriedade e com uma forma um pouco exaustiva. Você percebeu nesse instante? A nossa amada, ela fez uma leitura das Sagradas Escrituras em língua portuguesa, e nós fazemos o resumo dessa obra aqui da Bárbara Friberg, que é um Novo Testamento em grego analítico, e fora outras obras que tem aqui, que nós estamos resumindo, que é a biografia do apóstolo Paulo, escrito pelo F.F. Bruce. Muito boa essa biografia, excelente. Paulo, apóstolo da graça, sua vida, cartas e teologia. Eu apresento para você porque quando você se deparar com esta obra aqui, você não vai se arrepender de ler. E também está nos acompanhando nessa exposição, estamos fazendo resumo deste comentário bíblico cultural do Novo Testamento, escrito por Greg Kennan. Muito bom mesmo. Nós vamos terminar as cartas do apóstolo e outros comentários com essa obra aqui. E por último, o comentário de uso e costume do Antigo e Novo Testamento do D.A. Carson e Bailey. Muito bom também. Você vai amar quando você se deparar com essas obras aqui, tá? E sem contar, queridos, que se deparar com os textos do apóstolo Paulo, para eu que tive a oportunidade de estudar um pouco de filosofia, tem muitas coisas assim que a gente consegue captar do neoplatonismo, coisas platônicas, aristotélicas, epicuristas, em textos do apóstolo Paulo, que dificilmente um teólogo vai conseguir arrancar isso. É por isso que nossa exposição não é somente teológica, mas exegética. E a oportunidade que eu tive de estudar filosofia me dá essa possibilidade de arrancar algumas coisas aqui de questões filosóficas. Digamos, filósofos que viveram no período no mesmo ano que o apóstolo Paulo viveu, como Sêneca e Epiteto, que viveram ali no contexto de Paulo, que foram professores de Nero e os imperadores, tem uma certa proximidade dos escritos de Paulo, não somente ele, mas um filósofo antes de Paulo, que é Cícero. Mas, claro, lógico, não vou usar uma linguagem jamais da minha área filosófica e da minha área teológica. Tento ser bastante simples aqui na exposição, porque tem pessoas que são menores de idade, crianças que estão nos acompanhando, adolescentes, e tento ser bem sucinto nas palavras e simples. Procuro, né? Não é uma coisa bem fácil. Então, queridos, estamos fazendo a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Efésios e já estamos no capítulo 3. E Paulo nos dá, assim, uma oportunidade de conhecer com mais detalhe essa carta, coisa que dificilmente nós vamos conseguir em outras exposições. E no capítulo 2, nós descobrimos coisas fantásticas a qual o apóstolo Paulo faz exposição ali. Coisas maravilhosas mesmo. A respeito da graça de Deus. Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, mas é um dom dado por Deus. Mas o dom de quem é? É do indivíduo ou é de Deus? Lógico. O dom da salvação é dado por Deus. E a graça é dada por Deus. E a salvação é dada por Deus. Então são os três elementos dados por Deus ao indivíduo. Primeiramente, a salvação. Segundo, a graça. Terceiro, a fé. São os três elementos que fazem parte da vida do indivíduo, sem a qual ele não vai participar da família de Deus. É impossível qualquer ser humano dizer que vai participar da família de Deus
se Deus não aprovar primeiramente a ele. Ele mesmo disse: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, a questão de simplesmente o indivíduo dizer eu aceito Jesus é questionável, sabia? Aceite Jesus, aceitar Jesus. Né? Quem é nós para aceitar Jesus? Não é verdade? Quem é nós para aceitar Jesus? Nós não somos pó e cinza. Somos mortos em nossos delitos e pecados. O que nós podemos fazer é que reconhecer, Senhor, sem ti nada posso fazer. Sem ti a minha vida não tem sentido, sem ti eu não sou nada. Quando se pensa em reconhecimento, você não está aceitando Jesus. Você está reconhecendo a sua insignificância. E quando você reconhece a insignificância, sabe o que é isso? Isso já é a graça de Deus agindo no seu coração. E essa graça juntamente com a fé. Mas não é a fé de você. É a fé que Deus deu para você. Isso não vem de vós, é um dom dado por Deus. O que é um dom dado por Deus? De trás para frente, a fé, a graça e a salvação. Os três unindo só é o dom de Deus. Todos que estão aqui presentes, os que estão aqui nos ouvindo, nesta noite, tiveram essa oportunidade de ser resgatado pelo Senhor, não porque ela é boa, não porque ela se aproximou de Deus, é porque Deus se aproximou dela. Pelo reconhecimento que aquela pessoa também teve, de cair em si e dizer, poxa, eu preciso de Deus. Mas até o reconhecimento que você tem não vem de você, é de Deus. Tudo vem de Deus. O morto consegue levantar dali? Não. O morto não consegue ter vida em si mesmo. Quem foi que deu vida para ele? Deus, Jesus. Adão conseguiria ter o alento de vida quando ele se tornou ali. Ele se tornou, não, quando Deus fez aquela imagem, aquela estalda ali. Não, Deus foi lá e soprou. Se você está aqui nesta noite, ou se você está nos acompanhando, quem lhe deu o alento de vida não foi você, foi Deus. Vós estavas mortos em vossos delitos e pecados, mas Ele vos vivificou, dando vida, e vida em abundância. Morto não consegue se levantar. Só consegue se levantar aquele que levantou o exército no vale dos ossos secos. Bem, vamos lá. Capítulo 3, versículo 1 diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Bem, em Amós, se não me falha a memória, capítulo 6, diz que a tenda se estenderia de Damasco às demais nações. É o profeta Amós que profetiza isso. Então, quando Paulo diz nas demais cartas que não foi ele que foi escolhido, mas foi pela vontade de Deus que ele se tornou apóstolo, Paulo ele era de onde? Paulo de Tarso. Sendo ele Paulo de Tarso, a principal cidade onde ele residia também era Damasco. E Paulo foi escolhido para levar o evangelho a todas as nações do mundo, já com uma profecia antecipada. O chamado de Paulo se equipara a Isaías e Jeremias. Eu te escolhi para as nações. E Paulo teve essa mesma experiência de ser escolhido para as nações. Porque se fosse depender de Pedro e João e os demais apóstolos, a palavra não tinha chegado até nós. Foi Paulo escolhido por Deus para levar o evangelho às outras nações, e chegou até nós.
Então ele se tornou o quê? Prisioneiro de nós, os gentios, para levar essa palavra. E não foi somente a profecia de Amós, se não me falha a memória, que é o capítulo 6, mas a vida do apóstolo Paulo é baseada pelas profecias de Isaías, principalmente o capítulo 2. É por isso que ele foi escolhido por Deus para isso. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. A graça de Deus, que é um favor que ninguém merece, foi confiada ao apóstolo Paulo. Mas quem foi que confiou? Primeiramente a Deus e segundo a igreja de Jerusalém, que o consagrou e o dispensou para ir aos gentios. Para fazer essa dispensão da graça de Deus aos gentios. Né? Terceiro, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme descrevi há pouco, resumidamente. Olha, ele diz, segundo uma revelação. Qual é essa revelação? Aí quem lê capítulo 9, no capítulo 9 de Atos, dá para perceber. Quando Deus se revela ali a Ananias e diz para que ele orasse no apóstolo Paulo, para que ele conhecesse como é bom sofrer pelo nome do Senhor, o preço que ia ser e sofrer pelo nome do Senhor, e que ele ia ser luz às nações. Foi essa uma das revelações que levou o apóstolo Paulo a fazer isso. Ele não diz detalhadamente, mas foi uma dessas. Agora, qual é o mistério? O que é a palavra mistério? Mistério é aquilo que é oculto. E o que estava em mistério era Jesus? Não. Não é de Jesus que está falando aqui. Porque Jesus foi o mistério que foi revelado, mas não é esse mistério. É um outro mistério. Qual é esse mistério? Falar a palavra mistério aqui para os gregos, porque está no grego também esse mistério mesmo. Vem na mente deles a religião de mistério. Mas não era isso. Deus tinha dois mistérios a ser revelado no tempo do apóstolo Paulo, que é Jesus, para a salvação das pessoas, e o segundo mistério qual é? É o povo de Deus. Nós, sendo inclusos na família de Deus. É esse o mistério que o apóstolo Paulo veio revelar para os gentios, veio revelar para cada um de nós. Toda vez que você lê a palavra mistério, é uma coisa que Deus vai revelar ou já revelou. E aqui Paulo ele já está revelando que o mistério é unir o judeu com o gentio, o romano com o grego, e o grego com o judeu, o brasileiro com o português e assim por diante. É unir, independentemente da etnia da nação. Deus ele veio unir os povos. Esse é o grande mistério. Esse é o mistério que Paulo está falando aqui neste texto. Claro que tem muitas coisas no Apocalipse que levam a palavra mistério, que vai ser revelado. Coisas do Apocalipse não estão propriamente ali profetizadas para a igreja, tá? Então tem coisas ali no Apocalipse que vai ser revelada para as nações e para o povo judeu. Não é propriamente ao povo de Deus ali. É do capítulo 4, até o capítulo 18, a maioria não tem nada a ver conosco. Tem a ver com a igreja que se apostatou da fé, que vai ficar aqui, como eu falei, que nem todos vão subir, a maioria vai ficar. E essas profecias que estão no capítulo 4 ao capítulo 18, até o capítulo 19, vai ser para todos aqueles que vão onde ficar.
É por isso que é bom se congregar. Porque nem todo congregado é membro. Congregar uma coisa, ser membro é outra. O que vai subir é membro. E o que vai ficar é o que não é membro, mas que é congregado. Esses mistérios vão ser revelados depois do arrebatamento. Na prática, né? Que a palavra já está revelando o que vai acontecer. Com exceção do capítulo 6, do capítulo 9, que tem umas coisas ali que, quando ele ia escrever, ele disse, não escreve isso aí, fica aí que isso vai acontecer mais lá na frente, mas não é para revelar nadinha. Bem, versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Tem Cristo, que é o mistério, e o mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? Eu vim para o que era seu, mas o Senhor não recebeu. Mas todo aquele que me receber será chamado Filho de Deus. Esse é o mistério de Cristo. Jesus já tinha falado ali. E o capítulo 2 de Isaías revela os mínimos detalhes, que é a união do povo gentil com o povo judeu, o povo israelita, ali no monte do templo, tal, adorando a Deus. É isso que Paulo está tentando explicar aqui. Claro que o texto que Paulo está falando aqui não é para judeus, é para gentios. Ele está sendo bem claro assim, não usando muitas palavras judaicas para não atrapalhar muito, porque o conhecimento que eles tinham era muito pouco do judaísmo, muito pouco mesmo. E sem contar que era só o que? O Antigo Testamento, não havia um Novo Testamento para explicar muita coisa como nós hoje temos, né? Bem, versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. As outras gerações não foi dado esse conhecimento. Aí ele diz, agora foi revelado. Através de quê? Através dos apóstolos e profetas. No tempo do apóstolo Paulo, ainda havia os profetas e os apóstolos. Mas os profetas não equiparados com o Antigo Testamento, mas eram profetas que levavam a mensagem da palavra para poder salvar as pessoas, que era Cristo, né? E foi revelado através dos apóstolos e profetas esse mistério no Espírito. Só pode ser revelado essa união, essa salvação do povo na carne? Não. Na porfia? Não. Como é revelado? No Espírito. No Espírito. E aqui o texto, aqui no original está bem bonito mesmo. No original está em pneumatis, que é no Espírito, no Senhor mesmo, no Espírito, no Cristo mesmo. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quer dizer, os gentios, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo. Qual é a promessa? A promessa que Deus teria um só povo. Então os gentios são co-participantes dessa promessa, por meio de Cristo. Queridos, se não fosse Jesus, por isso que ele veio na chamada plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, era um tempo certo, um tempo cheio mesmo ali, para alcançar as vidas. É nesse tempo que ele chegou. Então, ele tinha que vir, porque se não viesse, nós estaríamos todos desbandados, sem unidade,
e sem salvação. Foi Ele que nos trouxe a salvação. E os apóstolos e profetas passaram somente a anunciar essa promessa que foi dada a nós, né? E aos gentios. Versículo 7, da qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operante do seu poder. Aqui, diaconia, a palavra diaconia em grego é serviço. Ele só passou a servir no poder, na força operante, como foi os profetas. Ele se equipara semelhante aos profetas do Antigo Testamento, porque ele se tornou ministro conforme o dom da graça de Deus. É impossível você levar a palavra de Deus se não tiver esse dom gratuito de Deus na sua vida. Não tem como levar. E ser representante de Cristo. Aí a pergunta é: será que apóstolo hoje existe? Ah, mas tem um apóstolo ali. Não. Não tem mais apóstolos, como era antigamente. Porque o apóstolo tinha que ter contato mesmo com o Senhor Jesus. Tinha que ter intimidade com o Senhor Jesus. E diz o Bruce aqui, nessa biografia, que é muito interessante, que o apóstolo Paulo, ele teve no contexto ali, sendo ensinado por Gamaliel, muito jovem, na eternidade, jovem adolescente, conheceu todos os fatos, tudo que ocorreu em Jerusalém, em Israel, conheceu, e foi participante da morte daqueles que seguiam Jesus. Ele conheceu Jesus histórico em carne, só não conheceu Jesus ressuscitado e glorificado. E só quem teve esse contato com Jesus em carne, histórico, foram os apóstolos. E glorificado também foram os apóstolos. Hoje nós temos o contato com Jesus glorificado, como eles tiveram? Não. Glorificado, não. Somente no Espírito, mas da forma como Paulo teve, os demais não temos. Então, por isso, o apóstolo pode ter hoje? Pode, mas do jeito como, da forma como era, não. Mas pode se utilizar desse nome para orar sobre as pessoas, abençoar as pessoas, pode. Não tem problema nisso. Não há uma lei contra isso aí. Assim como não há lei contra o pastorado feminino, como muitos pregam aí contra o pastorado feminino. Eu não sou contra o pastorado feminino. Porque o pastorado nada mais é do que uma atividade usada pelo Espírito Santo. Ambos os sexos podem utilizar. Ah, mas não está escrito literalmente na Bíblia. Será? Sei. Viu no original? Fica esse ponto de interrogação. Tem coisas que a gente pega muito na nossa língua portuguesa, mas cadê o original? É por isso que nós usamos a exegese aqui. Uma forma exaustiva de ouvir a leitura, de fazer a leitura e de verificar no original, para não passar batido. Como eu já falei, a nossa língua portuguesa deixa muitas coisas a desejar. Imagina quando nós estivemos no Antigo Testamento daqui uns meses, né? Aqui o negócio vai aprofundar. Bem, eu sei que o pessoal da teologia depois vai me perturbar, mas a gente discute esse assunto lá em particular. Versículo 8. A mim,
o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa graça que ele recebeu foi como os profetas receberam, de pegar e levar a palavra a Israel e aos que estavam próximos ali. Então ele recebeu esta graça, e mais acima ele fala que é o poder, para levar esta mensagem de salvação e união dos povos. Como no capítulo 2 fala que Jesus veio para dar paz, é que ele é o príncipe da paz. Quando Paulo pega e diz assim, paz, ele está falando de Isaías 57, que Jesus ele é o príncipe vencedor de não só vencer, mas de unir os povos e dar paz e segurança. O capítulo 2 diz isso. Quem acompanhou o capítulo 2 dá para entender o que Paulo está falando aqui. Só que devemos fazer o seguinte, como ele falou aqui, que não tem como você descrever a glória de Deus como no capítulo 12 de 2 Coríntios. Quem diz que descreve a glória de Deus é mentiroso. Quando ele fala assim, eu vi coisas ali que ele está dizendo assim, não tem palavras para dizer. Não tem como explicar aquilo ali. E não tem como falar. Porque quem se atreve a falar do que viu, vai falar mentira. Como diz o rei Davi no Salmo 115, versículo 11. Quando ele fala aqui, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Tem sondável, tem como sondar, e insondáveis. Você consegue sondar algo, mas tem coisas que você não consegue. O apóstolo João, ele viu ali no Apocalipse, ele conseguiu sondar algumas coisas só. Mas outras ele não conseguiu. Essas outras que ele não conseguiu, que é a chamada glória de Cristo, ou glória de Deus. E são coisas misteriosas que Paulo não conseguiu revelar, nem descrever. E se ele fosse tentar, não tem como descrever em nossas palavras. Nem se você conhecesse o latim, o grego, o hebraico, o chinês, o japonês, você não vai conseguir descrever. Que as nossas palavras são extremamente limitadas para descrever a glória de Deus. É por isso que ele falou aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como é que a gente vai pregar uma coisa que é insondável? É só para a pessoa sentir. Ela vai sentir no emocional dela. Pede para descrever, mentira, não vai conseguir. Vai lá no psicólogo, psicanalista e descreve. Não vai conseguir, nem eles vão conseguir, nem muito menos ele. Não vai conseguir. Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que o criou todas as coisas. Manifestar a qual seja a dispensação do mistério. Isso aqui, ele está falando do capítulo 2. Que você experimenta os poderes do mundo futuro. Experimentar o poder do mundo futuro não lhe dá o ar da graça de você descrever. Você não vai conseguir. Nem Davi conseguiu, que era um homem segundo o coração. Você vê os salmos, que são orações, ele fala da alegria, da paz, da segurança. Ele só fala isso. Mas ele não consegue descrever. Quando você vai para o hebraico, consegue ter algumas coisas a mais do que a língua portuguesa deixa-nos a desejar, mas não consegue pegar a essência. Você sente a essência, parte da essência, mas não consegue descrever. Por quê? Porque é um mistério.
Você quer um exemplo? Um exemplo. O seu corpo é todo unido. Ele recebe mensagens pelo sistema muscular, nervoso. Mas tente descrever isso nos mínimos detalhes, ver se você consegue. O fisiologista chega bem próximo, mas não consegue descrever como uma mensagem dos neurônios que sai daqui e chega na pontinha do dedo, pontinha do pé, para a cabeça. Há uma energia que conecta esses neurônios, não consegue explicar, mas que faz unir o corpo. É uma analogia que tenta explicar um pouco essa questão do corpo misterioso de Jesus. Explicar o sentido de analogia. Então, por isso que nós devemos estar somente unidos. Mas porque nós estamos unidos, não tente detalhar que você não vai conseguir. Para que pela igreja, aí ele vai falar igreja, né? Para que a igreja, pela igreja, multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Bem, a igreja é o corpo de Cristo. A multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, as muitas formas da habilidade de Deus lidar com isso, através da sua vida, que se torne conhecido agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Foi o que eu falei anteriormente? Que é bom se congregar, mas é excelente ser membro. Sabe por quê? Porque ser membro do corpo de Cristo é ter reconhecimento nesse mundo espiritual, nas potestades e principados dos lugares celestiais, é ser reconhecido como membro do corpo de Cristo. Porque só congregado não é o suficiente. O congregado, ele está ali apenas participando do ritual. Apenas sendo participante do ritual. Só que ele não está unido. Não é agregado ao corpo. Não é do corpo, desculpa. Quando é do corpo, há um reconhecimento dos poderes espirituais da maldade e da bondade. Porque há anjos do bem e anjos do mal. E esses anjos, tanto do bem como do mal, sabem quem está servindo a Deus, quem faz parte do corpo de Cristo e quem não faz parte do corpo de Cristo. Pensa que é só o Senhor que pode se enganar, tenta enganar? Não. O apóstolo Paulo falou para Timóteo que ninguém engana a Deus. E também ninguém engana o maligno e os anjos do bem. Anjos do bem. Então eles reconhecem quem é do corpo de Cristo. Você quer ver? Nós reconhecemos quando uma pessoa pertence ao corpo de Cristo. E como dirá os anjos que estão no mundo celestial? Eles conhecem. Você vê a experiência de Jó ali. Tanto os anjos do bem como do mal presenciaram toda a situação da vida de Jó. Aí você é melhor que Jó? Não, eles presenciam você fazendo tanto o bem como o mal. Fazendo o bem, sendo participante do corpo de Cristo, e fazendo o mal, sendo não participante do corpo de Cristo. 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. É um eterno propósito de nós sermos
do corpo de Cristo, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós temos uma ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ele fala-nos das potestades, dos lugares celestiais, e fala que nós temos acesso a Cristo também e confiança nele. Mediante o quê? A fé. Mediante a fé. O que é a fé? Já foi dito aqui, explicado, que a fé é uma coisa que não se vê, mas que também é uma confiança. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Quer dizer, Paulo está dizendo, olha, eu estou sofrendo por vocês. As minhas privações e dificuldades que eu passo diariamente, constantemente, é por vós. E isso tem que ser uma glória, não para mim, mas para vocês. Porque eu deixo os meus cuidados pessoais para cuidar de vós. É por isso que eu sou prisioneiro de vocês, que está falando. Para que se cumpra a palavra no ministério dele. 14. Por esta causa me proponho de joelho diante do Pai, de que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Olha, o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, a família de Deus está na terra e no céu. Na terra e no céu. Qual é a família de Deus? A família de Deus são nós, os santos que já se foram, e também os seus filhos, os anjos. Então, ele se coloca de joelho diante do Pai, na frente de todos os santos, tanto aqui na terra como no céu. Estão presentes. O que é que Jesus falou? Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de morto, mas assim de vivo. Então tem um morto e tem um vivo. Abraão, Isaac e Jacó estão mortos? Não, Jesus falou que eles não estão mortos, estão vivos. Morto para Deus é aquele que está absolutamente afastado dele. Mas aqueles que partiram desse mundo estão com ele. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele falou tanto no céu como na terra, né? 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, pega esse aqui no original é lindo. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. O que é o homem interior? Alma, espírito, principalmente espírito, né? Para que possamos ser fortalecidos e combater o nosso próprio inimigo. Quem é o inimigo maior? Nós mesmos. Não é o mundo. O mundo é o nosso inimigo. O sistema é o nosso inimigo. O maligno é o nosso inimigo. Mas o maior inimigo que temos é nós mesmos. De não querer fazer a vontade de Deus, não querer obedecer a Deus, não querer servir a Deus com integridade, não querer servir a Deus com intimidade. Quando não quer, isso é o inimigo. Nós mesmos. Aí atribuímos a culpa ao diabo, às vezes o diabo está inocente da situação. Sabia disso? É a carne que está fazendo e coloca a culpa no diabo. A carne que está fazendo e coloca a culpa no mundo. A carne que está fazendo coloca a culpa nas pessoas. A carne que está fazendo coloca a culpa nas redes sociais. Não, tudo isso que tem aí é só para me destruir. Mas se você vai cair e vai com uma Maria, vai com as outras, eles não são culpados, é você que é o culpado. E quando você que é culpado,
Deus vai condenar, vou condenar o mundo porque te corrompeu. Vou condenar o diabo porque te levou. Vou condenar o fulano porque te conduziu. Não, Deus vai te condenar porque você se decidiu a fazer o que você quer, a sua vontade, o seu desejo. É isso que Paulo está falando aqui para eles. Que o homem interior seja fortalecido. Está pedindo para fortalecer a Deus, pedir com a riqueza da sua glória vos conceda que sejas fortalecido com os poderes do mundo futuro. Quando a pessoa experimenta os poderes do mundo futuro, esses poderes do mundo aqui presente são tudo faísquinha, insignificantes, perto dos poderes que a pessoa experimenta ao servir a Deus. Não há dependência química, física, biológica, nada se compara ao poder de Jesus. Nada. Quando a pessoa quer, no sentido de reconhecer Deus, faça de mim um milagre, ele pega e faz. 17. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Se tiver o amor, você vai ser conduzido para inúmeros leques de benefícios e beneplácitos da parte de Deus. O que é o amor? O amor é uma atitude sentimental. É uma atitude sentimental. Quando aquela pessoa destrata você e despreza, é um desamor. Aí você pagar o desamor com desamor, você está seguindo e se submetendo a um padrão que não é divino. O que é que você faz? Se a pessoa lhe paga com desprezo, que é o desamor, tente corresponder com amor, com simpatia, com empatia, e vai quebrando essas barreiras. Porque através disso você vai plantando e vai colhendo inúmeras situações boas para a sua vida. Quando você for ver, todos os ramos da dominação da carne, do pecado, do engano do seu coração vai caindo por terra. E você vai sendo disciplinado por Deus. É dessa forma que Deus disciplina o seu homem exterior, sua carne. Porque nada mais é do que uma manifestação carnal. Uma pessoa desprezar o outro, que é o desamor. Aí quando corresponde com o amor, aí você vai crescer e a tendência daquela pessoa é ser quebrada essa situação na vida dela. Caso ela comece a ceder. Caso ela não ceda, ser triste a situação. Bem, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Fazendo isso, você vai o quê? Para compreender com todos os santos. Ele está dizendo que você vai compreender Deus de imediato. Vai compreender com todos os santos. Todos os santos. Como é que eu falei na exposição sobre a escala de Leibniz, que é a questão de... Isso foi no capítulo 1, sobre horizontal e vertical. A importância de amarmos as pessoas pode nos conduzir a conhecer as coisas misteriosas de Deus. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Só vamos conhecer a Deus quando amarmos os nossos irmãos.
Parece assim, sabe, meio vulgar, meio repetitivo falar isso, né? Que a gente ouve nas pregações, nos cultos, direto, amar os irmãos. Mas, na prática, essa importância, ela tem uma força espiritual muito forte na nossa vida. Se não tivermos isso, nós não vamos ter aquela intimidade de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, que excede todo entendimento, que está acima de todo entendimento, não vamos ter essa experiência. Para que sejamos plenitudes, tomados de toda a plenitude de Deus, não vamos experimentar isso. O amor, ele é a chave. Se a gente não abrir, não vem as bênçãos. A gente não abrir, não vem as bênçãos. Como é que é isso mais ou menos na prática? Uma vez estava uma parente minha, estava meio receosa comigo. Aí eu senti que ela estava me prejudicando direto. E eu senti aquele receio de me afastar dela. Aquela repugnância de me afastar dela. Aí comecei a fazer isso de me afastar, mas espera aí. Se eu fizer isso, ela vai se prejudicar e eu também vou me prejudicar. Então vou pagar o mal por bem. Vou falar com ela e vou me aproximar dela. E fez isso. Tomei a atitude, fui lá e falei com ela. Quando fez isso, aquele ressentimento, aquela coisa assim, a moda caiu de mim. Eu senti uma paz e uma alegria. Aí quando eu comecei a orar, já não sentia mais aquele peso. E eu pedi desculpa a ela se eu tinha feito alguma coisa, ela se sentiu muito aliviada. E a plenitude de Deus passa a se revelar, se manifestar na nossa vida como rios de águas vivas. E Jesus falou, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essas águas vivas só podem fluir se não tiver nada impedindo. Se tiver alguma coisa impedindo, vai ficar vazio, vai ficar estagnado. Ele diz, quem crê em mim, o amor tudo crê, tudo suporta. Ele não está dizendo o amor crê em alguma coisa, o amor suporta alguma coisa. O amor tudo crê, tudo suporta. Ele diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, para nós podermos desfrutar dessa parte mais detalhada, é necessário a gente acreditar nisso. Senão vão ser só palavras, somente palavras. Vai ser somente palavras. Isso é tudo prático. Porque palavras nós estamos cheios. Conhecemos o amor em grego, conhecemos o amor em inglês, conhecemos o amor em espanhol, até em hebraico, mas são palavras. Se não tiver a prática, não vai adiantar nada. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele não vai fazer conforme você pensa, ou conforme você imagina, vai ser além do pensamento e além do que você imagina. Ele vai muito além. Por último, a Ele a glória da Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que ele diz? A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Então, tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Tudo. Se você está aqui nessa noite, se você está nos acompanhando, você não está fazendo isso para você. Você está fazendo porque é a glória de Deus que vai brilhar na sua vida, para glorificar o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Então, se é para nós, não vai servir. Agora, se é para Deus, vai servir. Você faz o seu melhor para Ele. Você está aqui porque você faz o seu melhor para Ele. Então, para se beneficiar, mergulhar nessa plenitude de bênçãos, precisa tomar uma atitude. Vamos tentar quebrar as barreiras, os ressentimentos, que a gente vai experimentar reavivamento, avivamento, derramamento, tudo que é de mento, vamos desfrutar. Vamos fazer isso. E Deus vai nos abençoar. Então, querido, aqui a nossa exposição se resume nisso. O mistério nada mais é do que o corpo de Cristo. O corpo de Cristo nada mais é do que a união dos povos, a salvação dos gentios. Nós fomos inclusos nessa salvação e estamos unidos junto com os judeus. Os judeus estão no mesmo patamar que nós. Quando um judeu se rende ao Senhor, Jesus reconhece, o mesmo Espírito que está nele vai estar em você. Teve em Paulo, está em você. Teve em Pedro e João, está em você, está em cada um de nós. Então a família de Deus está tanto no céu como na terra. A família de Deus quem é? A família de Deus somos nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e os santos do Antigo e o Novo Testamento, como também incluímos os anjos, porque os anjos são filhos de Deus, conforme os textos bíblicos. E esse reconhecimento de nós sermos o corpo de Cristo aqui na terra e no céu, é dado também os poderes das potestades dos ares, dos lugares celestiais. Os poderes, tanto do bem como do mal, eles reconhecem. Os anjos sabem. Quer ver uma parte aí? O filho do mercador foi expulsar um demônio. Sai em nome do Jesus que Paulo anuncia. Foi o que o demônio disse? Sei quem é Jesus e sei muito bem quem é Paulo, e vós quem sois. Eles sabem, reconhecem. Então devemos ter toda a cautela em relação a isso, de não sermos só congregados, mas também membros do corpo da Igreja Universal de Cristo. Essa, o maligno reconhece, como também os anjos do bem reconhecem. E os santos do Senhor reconhecem. Esse é um dos mistérios que foi revelado para a humanidade. De unir nós que estamos aqui no norte do Brasil, unir com os amados que estão no sul da América, da Central, Norte, Europa, Ásia, Oceania, todos os 4 cantos do mundo e no mundo todo, e como também os que estão com o Senhor. Tá bom? Agradecemos pela oportunidade de expor nesse momento a palavra de Deus. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, nos acompanhe. Tá bom? Deus nos abençoe. Até a próxima, capítulo 4.